Agora sem correr. Tchau, filho. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Eu antes aí, alguns anos atrás, era um homem solteiro, abandonado, sonhava em casar. Hoje sou um homem bem casado, com a mulher mais linda do mundo. Deixa eu plantar, aleluia, né? Sou um homem bem casado, pai de 2 lindos filhos, querendo ir para o 3º ainda, vai vir ainda. Mas tudo é no tempo do Senhor, amém? E hoje, irmãos, justamente, né, aproveitando o gancho, eu quero falar sobre gratidão. Gratidão. Muitas vezes as pessoas até brincam, né? Existem aí uns memes, existem pessoal que fala, até a própria pastora Paty aqui, ela brinca, né? Porque tem um personagem lá, que ele usa lá dentro do programa dele, ele fala gratidão, gratiluz, né? Gratidão. Mas a palavra gratidão, irmãos, ela não vem de hoje. Ela é uma palavra essa palavra, ela está na Bíblia e ela nos ensina há tantos e tantos anos. Jesus nos ensinou sobre gratidão, em vários momentos. E eu quero te dizer uma coisa. O que é a gratidão aos olhos humanos assim? Gratidão é um sentimento experimentado por alguém que recebeu de outro alguém um favor, um presente, um benefício, recebeu de alguém algo. E aí eu te pergunto, tu já recebeu algo de alguém? Eu já. Vocês nunca receberam nada de ninguém aí? Então tem a mão abaixada por quê? Vamos lá, irmão, levanta aí. A fé, a oração não é, ela tem que ter ação. Amém? Ação. E aí eu te digo isso. Tu já disse obrigado a alguém hoje por alguma coisa? No dia de hoje. Para pensar, tu já disse obrigado a alguém? Tu já disse obrigado, marido, a tua esposa, porque ela serviu um café para ti hoje? Porque ela fez o almoço? Agora estou colocando os maridos em maus lençóis, né? Tu já disse obrigado, esposa, pelo teu marido ter trabalhado a semana toda ali na luta, na labuta, querendo ser o provedor, trabalhando, se esforçando? Esses são apenas alguns exemplos de gratidão, né? Gente, se vocês tivessem a visão que eu tive daqui, dos maridos e das mulheres, uns cutucando os outros, vocês iam dar risada, tá? Mas isso aí faz parte. Mas a Bíblia, ela nos ensina sobre gratidão, sobre sermos gratos, e gratos a tudo. E eu vou te dizer uma coisa, para vocês, tá? Que com o passar dos anos, eu já sou pastor há o que? Acho que há 7 anos, vai fazer 7 anos, 8? 9? Meu Deus, são quase 9 anos como pastor. E eu digo para vocês, a gente já acompanhou muitas pessoas, muitas famílias, muitos casais. E eu conheci nessa minha caminhada como pastor, e também antes mesmo disso, eu conheci muitas pessoas, muitas pessoas que tinham muito dinheiro, muitas amizades, muitos bens, tinham motivos para sorrir, mas viviam tristes por um único motivo: ingratidão. Essas pessoas, elas não eram gratas, elas não sabiam reconhecer um favor, elas não sabiam reconhecer um sorriso que alguém te dava, que alguém lhe dava, elas não sabiam reconhecer o tesouro que elas tinham. E eu não estou falando de bens. Só que eu conheci pessoas também, irmãos, que são quase sozinhas, pessoas que vivem, às vezes, ela e a sua mãe, ela e o seu pai, ela sozinha, mas que tem tanto motivo para ter uma vida triste, ou teria motivo, mas essa pessoa resolveu ser grata,
e tu vê essa pessoa sempre sorrindo, feliz, alegre, tudo dando glória a Deus, tudo tá bom. Ah, mas ela só tem um salário mínimo de pensão, glória a Deus, e vive assim uma vida muito melhor, não tem dívida em cartão, não tem dívida em outras contas, sabe? Pessoas que sabem ser gratas com o que tem. E o mundo, irmãos, o mundo tem nos ensinado uma coisa errada, que é a comparação. Hoje ainda conversava com um meu compadre, e a gente conversando, eu falando para ele, cara, a gente tem que entender, uma coisa que o pastor Flávio fala bastante aqui, galinha não voa com pato, porque o pato voa, ele caminha, ele nada. A galinha mal e porcamente sabe voar, se ela tentar voar ela vai cair, se ela andar ela vai andar, mas se ela entrar na água ela vai se afogar. E eu disse, a gente conversando, cara, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, sabe? Eu, graças ao Senhor e graças ao ensinamento da palavra, graças ao ensinamento da minha mãe, eu sempre soube ser grato ao que o Senhor me dava. E por mais que a gente tenha passado dificuldade, momentos tristes, são momentos ruins, não são motivos para a gente continuar vivendo uma vida triste. Ó céus, ó vida, Gente, eu conheço gente que é doente, que tem doença, que não consegue se curar, mas está sempre sorrindo, sempre grata. Eu pergunto, alguém tem aqui, não precisa levantar a mão, alguém aqui de vocês tem uma doença mortal? Perfeito, tá bom. Alguém aqui tem alguma doença mortal? Não, acredito que não. Mas, então nós não temos motivos para vivermos tristes. E mesmo se nós tivéssemos uma doença mortal, nós temos algo chamado a salvação. Nós temos a salvação. Quantos aqui creem que são salvos? E se tu não crês, se tu tem alguma dificuldade em crer nisso, me procura no final do culto, que tu vai sair daqui entendendo sobre a graça imerecida. Amém? Aproveitando que o pastor Fábio veio me falar, que descobrimos que estamos com uma telinha quebrada aqui em cima, então bem ali no cantinho ali, irmão, ó, se começar a pingar, se você precisar sair, eles botaram até os cones ali, ó, tá? Então se precisar sair não tem problema nenhum ali, só porque realmente vai começar a pingar ali. Falou o pastor Fábio? Perfeito. Então, irmãos, um segredo para uma vida feliz é ser grato. Primeira coisa, grato a Jesus, que entregou a sua vida por nós. Grato ao Senhor, por quê? Porque estamos vivos. Semana retrasada, acho que foi semana retrasada, que teve até que dia foi lá o evento da Brilhe? O retiro lá, dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro, eu passei por um acidente de carro, ali na rodovia 118. A recém tinham retirado o rapaz e levado para o necrotério. Um rapaz com 34 anos, pai de filhos. Esse rapaz, ele trabalhou comigo na minha empresa, prestou serviço depois como motoboy, e infelizmente bateu de frente com uma carreta e faleceu. Simplesmente faleceu. Estava trabalhando de Uber, tudo rapidinho ali, certinho. Era um cara muito feliz. Ele era um cara, estava sempre de bem com a vida. Ele era um cara grato. Ele dizia, cara, eu tenho 2 braços para trabalhar, 2 pernas para trabalhar, e vamos lá. Estava sempre assim, não tinha como ficar triste perto dele. Ele era assim, era um cara incrível. Mas acabou o tempo dele. Mas ele viveu uma vida feliz. Ele viveu uma vida grata. E a gente tem a opção de viver uma vida triste, infeliz, rancorosa,
cheia de, porque fulano me ofendeu, porque a minha parente, porque não sei o quê, porque ele não me entende. Irmãos, não se trata de nós, se trata do que a palavra nos ensinou. É tão fácil a gente querer que perdoem a gente pelos nossos erros. Quantos aqui já erraram com alguém? Eu já errei diversas vezes. E quantos aqui têm dificuldade em pedir perdão? Ninguém levanta a mão, tá certo? É isso aí. É difícil, gente, é difícil pedir perdão. Eu vi 2 mãos levantadas aí, corajosos, alfas. E foram homens, tá? Não quer dizer nada. Tá? Não quer dizer nada, tá os sinais aí, né? Mas, irmãos, é difícil, irmãos. É difícil se colocar no lugar da pessoa que está errado, da pessoa que não está com a razão. E aí eu te pergunto, é melhor eu ter razão, ou é melhor eu cumprir a palavra do Senhor? E aí? Filipenses, abre para nós aí, livro de Filipenses, do capítulo 4, versículos 12 e 13. Filipenses 4, versículo 12, versículo 13. Aqui Paulo, ele está falando aos filipenses. Ele está ensinando aos filipenses sobre gratidão. O que ele diz? Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tendo experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo repete essa parte do versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu sei porque eu me criei com esse versículo na cabeça. Escolinha dominical, a gente aprendia os versículos já chave, né, para te poder ter sempre um versículo na ponta da língua. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu esqueci de olhar ali, né, para a parte que diz: sei estar humilhado, como também ser honrado. É o versículo 12. E às vezes é tão difícil engolir, né? Quando a gente é ofendido, quando a gente é confrontado, é tão difícil. É tão difícil. E nós estamos hoje você entendeu que você está no último domingo do ano na casa do Senhor? Glória a Deus, graças ao Senhor. Existem pessoas que estão assistindo a nós hoje que não puderam estar aqui, ou porque estão nas suas férias dignas, tem mesmo que tirar férias, ou porque simplesmente disseram que não queriam estar. Está tudo bem, mas vocês são privilegiados, porque vocês disseram: eu vou na casa do Senhor. Então você está aqui hoje comigo, com esse irmão lindo, maravilhoso do lado aí. Dá uma olhada para o irmão que está do lado. Mas eu nem conheço. Olha, igual. Seja bem-vindo, a paz do Senhor, meu irmão. É isso aí, glória a Deus. Gente, eu ficava doido quando o pastor dizia isso. Olha para o irmão que está do lado. Agora eu fiz igual, né? Chegou a minha vez, aleluia. Estou zoando, gente, mas é necessário para brincar. Mas então, aqui Paulo está dizendo que ele sabia ser humilhado, mas ele também sabia ser honrado. E é importante isso, gratidão. Se tu pegar a Bíblia ali, mas isso aí foi só Paulo que falou, e Jesus falou, ensinou, que mais que Jesus ensinou? Vamos pegar Lucas 17,
Abre aí para mim, Lucas 17, do 11 ao 19. Irmãos, eu bati 43 anos já e tá ficando difícil de ler as letras miúdas. Eu vou ter que trocar minha Bíblia urgente para letra gigante aí. Alguém aqui usa letra grande, gigante? Ó, tamo junto, vamos chegar lá também. Tamo junto, irmãos, que tá difícil aqui. Não, e a luz não é, né, tão boa assim. E aí desligaram por causa do data show, tudo bem, tranquilo. Vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Vocês sabem, né, que Jesus passava por meio de Samaria e da Galileia, por quê? Porque o que acontece, né? Cadê o versículo 11? Está aqui, né? Os samaritanos, eles não viam os judeus com bons olhos, então eles foram ali pela região mais fronteiriça ali, né? Então vamos lá. Passava Jesus pelo caminho pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram o quê? Purificados. Em algumas versões, foram limpos. Purificados. Imagina, eram leprosos. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Vou repetir aqui. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Até aqui. Isso refletiu o quê? Gratidão. Cara, vivendo uma vida, anos, uma vida de podridão, assim como era quando nós não éramos de Jesus, assim nós estávamos. Pastor, mas eu nunca tive nenhuma lepra por fora, assim, nunca caiu um pedaço de mim. E por dentro, irmão? Será que de repente nós não éramos apenas sepulcros caiados? Ou, traduzindo para a linguagem mais de hoje, né? Nós não éramos apenas túmulos bem enfeitados, bonitos, com cal? Mas por dentro cheio de podridão? Era assim que o Senhor nos encontrou. E prostrou-se, esse leproso, olha o que o leproso fez. Ele voltou e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde é que estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E Jesus disse, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aí eu digo, será que a minha gratidão agrada ao Senhor? Agrada ou não agrada? Agrada. Quando somos gratos ao Senhor por tudo, até pelas lutas, o Senhor se agrada. E quantos querem aqui fazer a vontade do Senhor? Quantos desejam de verdade agradar ao Senhor? Então, a partir de hoje é o último domingo do ano de 2025. Carrega uma palavra no teu coração: eu preciso ser grato a tudo que Deus me dá. Ai, pastor, mas eu estou passando uma luta. Glória a Deus, porque sem a luta, e sem eu ter essa luta, como é que amanhã ou depois eu vou dizer: eu fui um vitorioso por Jesus, eu fui um vitorioso em Cristo Jesus?
Deus não chamou a gente para viver uma vida água com açúcar, irmão. Ele nos chamou para viver intensamente com Ele. E a nossa vida, além de intensa, ela tem que ser intencional. Nós temos que ter a intenção de agradar Jesus, intenção de fazer a vontade dEle. Por mais que a nossa carne berre, por mais que o meu orgulho diga, tu não vai agradecer. Obrigado, obrigado. No início pode sair assim, mas daqui a pouco, obrigado, muito obrigado. Torne-se uma pessoa grata, torne-se uma pessoa alegre, torne-se uma pessoa sem murmuração. A Bíblia fala que nós devemos ser apacentadores e não murmuradores. Então, se alguém vem murmurar do teu lado, vem reclamar, vem falar, eu não gostei de tal coisa, olha, o ventilador não está tão bom, o ar-condicionado podia estar mais gelado, podia estar muito frio. Irmão, o que tu já fez para mudar? Por que tu não pede ajuda para alguém para melhorar, em vez de vir reclamar para gerar algo no meu coração que não vai trazer alegria nenhuma para o Senhor? Irmãos, é isso aí. Será que somos ingratos? Somos ou não somos ingratos? Muitas vezes somos ingratos. Outras vezes a nossa natureza adâmica nos faz termos atitudes de ingratidão. O nosso coração, no geral, ele não é ingrato. Às vezes teu coração não, meu coração é bom. Mas algumas atitudes, sabe? Aquela síndrome do filho único, não, nos faz sermos ingratos. E o Senhor nos chama para um lugar de gratidão. O Senhor, Ele nos chama para esse lugar de gratidão. O relógio está desligado hoje lá? Mas vamos olhar aqui então. Ainda tem um tempinho, tá, irmãos? Vamos devagar, prometo que eu não vou me estender. A Bíblia ela nos fala exemplos de pessoas que eram gratas. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Jó, ele era um cara rico. Mas pensa num cara rico, tipo um Elon Musk, assim, dos dias lá da época dele. Tinha muitas posses, tinha muitos negócios, tinha muitos filhos. E Jó, ele era um homem grato. E o que aconteceu? Vamos abrir o livro de Jó? Pode colocar aí, Eduarda. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus que se desviava do mal. Próximo. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Pô, o homem era bom de filho, manda aí. Próximo. Olha só, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, da maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Próximo. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e tenham blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o Jó fazia-o continuamente. Jó era um homem grato ou não era um homem grato?
Pô, ele tinha 7 filhos. E o que ele fazia? Pô, ele ia lá, pegava os filhos. Se meus filhos pecaram, Deus, contra ti, eu já quero deixar, né? Quero levantar aqui um sacrifício. Próximo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Até aí, pode fechar. Jó, eu não quero pegar muito aqui, entrar muito na questão do livro de Jó, mas eu quero mostrar para vocês. Jó, ele passou por muita coisa, muitas provações. Ele perdeu casas, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo, a ponto dele ter que se limpar, se coçar com um caco de telha. Ele não tinha mais nada. E a mulher dele dizendo para ele: porque tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele, na sua sabedoria e na sua gratidão, diz: tá, então quer dizer que eu tenho que reclamar, que eu tenho que dar graça só quando ele é bom comigo, quando está tudo indo bem? Não. Jó, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele entendia de gratidão. E ele fez o quê? Gratidão, ele exerceu gratidão. E o Senhor, a palavra não é sobre Jó, mas o Senhor, ele deu 10 vezes mais tudo aquilo que ele possuía. Mas ele perdeu não sei quantas juntas de boi, de não sei o que. A palavra diz que ele se tornou muito mais rico. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do que o Senhor nos manda ser gratos. Gratos, gratidão. Irmãos, quantos aqui já passaram por desertos na sua vida? Situações que achavam que não iam sair. Levanta sua mão aí, quem já passou? Quantos aí? Quantos já passaram por perrengues, a ponto de pensar: eu acho que Deus não ouve mais a minha oração, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu já pensei isso, irmãos. No meu passado, no alto da minha ignorância, no momento de tristeza, de abalo emocional, mental, eu pensava: o Senhor se esqueceu de mim. Mas Ele não esquece dos seus filhos. Ele não esquece de nós. Pastor, mas aquele problema, pastor. Esse problema, será que é um problema? Ou é uma ferramenta do Senhor te manter firme com Ele? Pastor, mas eu tenho um espinho na minha carne. Eu tenho um espinho na minha carne. Algo que me incomoda, algo que me deixa triste. Esse espinho é minha filha. Esse espinho é meu filho. Esse espinho é meu cônjuge. Esse espinho é meu chefe. Daqui a pouco tu tem um espinho, alguma coisa que te incomoda. Esse espinho é meus pensamentos, é o meu muro baixo. Todos nós passamos por dificuldades. Mas muitas dessas dificuldades nos aproximam do Senhor. Quantos aqui já tiveram numa época assim com muita fartura? Tipo assim, com muita grana, vivendo uma vida boa. Não digo com muito dinheiro, mas com muitas condições. Não estou precisando de nada, estou com as minhas contas pagas. Às vezes, ultimamente está difícil, a gente sabe disso. Mas, por mais que tu já tenha passado por isso, eu te pergunto, foi nessa época que tu mais se aproximou de Deus? Quando estava tudo bom?
Geralmente não. A gente costuma ir para Deus por duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Quantos aqui mais se aproximaram de Deus na sua vida pela dor? Pode levantar a mão aí. Eu não posso ser hipócrita. Eu também. As épocas que eu mais jejuei, que eu mais orei, que eu mais clamei, que eu mais agradeci, foi as épocas que eu estava mais no chão. E será que Deus vai ter que te levar de novo para esse lugar para que tu seja grato? Será que Deus vai ter que te tirar tudo, assim como foi com Jó, para que a gente seja grato? Irmãos, essa palavra, quando eu falo para vocês, ela vem para mim. Essa palavra é para mim também. Será que nós teremos que perder coisas importantes, coisas que hoje nós valorizamos, para quê? Para que possamos reconhecer ao Senhor? Será, Nilson? Será, Elias? Será, Cid? Será, Roberto? Será, Beto? Será, tio João? Será que a gente vai ter que começar a perder coisas importantes para valorizar tudo que o Senhor nos deu? Quantos aqui tem mais de 40 aqui? Levanta a mão aí. Uma grande. Vamos fazer melhor. Quantos aqui tem menos de 40? Tem bastante também, está bem dividido aí. Essa semana eu vi uma palavra que me tocou muito, que ela falava sobre um testemunho, Quantos aqui se lembram de Sigmund Roy? Quantos aqui se lembram? Sigmund Roy eram dois ilusionistas, os maiores ilusionistas do mundo. Os caras tinham um show na Broadway, tinham shows em tudo quanto é lugar. Eles faziam sumir tigre, faziam desaparecer pessoa, né? Mas isso aí o governo também, né? Pode até acontecer, né? Mas, né? Troca CPF, enfim, né? Mas Sigmund e Roy, eles tinham um número com um tigre gigantesco. Mas pensa num tigre, um tigre branco. O nome do tigre era Montecor. E durante uma apresentação, num show deles, lotado, televisionado, durante uma apresentação, todos ficaram atônitos, desesperados. Por quê? Porque o tigre, em um determinado momento, agarrou a mão do seu treinador, que era um dos ilusionistas. Ele agarrou a mão dele e fez ele se abaixar. O tigre, com a sua força, agarrou a mão dele e fez ele se abaixar. Quando ele se ajoelhou, quando aquele homem, Roy, se ajoelhou, o tigre fez o quê? Abocanhou o pescoço dele e o fez sangrar. Meu Deus, aquilo parou, a plateia parou tudo, porque não estava no show. Estava tudo certo, né? Iam fazer ali o número com o tigre, sumir, aparecer e não sei o quê. Nisso entrou o resgate correndo, pessoal responsável, vamos lá, não sei o quê. E levaram o Roy ao hospital. Urgente assim, tudo às pressas, correndo, desesperados. Roy, ao acordar, a primeira coisa que ele fez, logo que ele chegou lá: não façam mal ao tigre. Não façam mal ao tigre. Não façam nada de mal a ele, porque não era um ataque, era um resgate.
As pessoas ficaram sem entender. Mas Roy, ele teve um derrame durante o show. E ao sentir isso, o tigre, conhecendo ele fez o quê? Ele fez o que qualquer animal faria para salvar um dos seus. Ele pegou o Roy pelo cangote. Primeiro ele fez o Roy se abaixar, pegou ele pelo cangote e tentou levar ele para longe. Muitos pensavam que era um ataque, mas era um resgate. Aquela mordida no pescoço fez aliviar a pressão e fez com que ele sobrevivesse àquele derrame. Quando Deus nos faz sangrar, irmãos, nós que somos o seu povo que entendemos, nunca é um ataque, é um resgate. Quando Deus tem feito nós sangrarmos, e nós já sangramos, não se tratava de nenhum ataque do Senhor, se tratava de um resgate. Quantos de nós tivemos que sofrer para chegar aos pés da cruz, para reconhecer a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, para voltar para os caminhos dEle? Eu fui um que sangrei, fiz a minha família sangrar, mas o Senhor literalmente me fez sangrar para que eu sobrevivesse e para que hoje eu estivesse aqui, tendo a honra e o prazer de estar ministrando essa palavra. E eu sou grato por cada luta que eu passei, pois eu não poderia dizer para o Senhor: bah, Senhor, eu venci. Eu venci. Os propósitos de Deus para nós, eles são desconhecidos de nós, mas não de Deus. Os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. E aí, irmão, é uma pergunta que eu sempre faço: será que tu está disposto? Será que tu está disposto a realizar os sonhos de Deus, ou somente aos seus sonhos? E eu te digo uma coisa: os sonhos de Deus, eles são muito maiores que os teus, muito maiores. Ah, mas pastor, eu não vejo um propósito na minha vida, eu não vejo um futuro. Irmão, quem diz que vê futuro é a cigana lá. O Senhor, Ele vê o propósito, Ele já vê lá na frente. Quantas lutas nós temos que passar para que pessoas ao nosso redor sejam tocadas com o nosso testemunho. Irmãos, o ano passado para mim foi um ano financeiramente terrível. Terrível. Eu tenho uma empresa e perdemos muito dinheiro nas enchentes, com equipamentos embaixo d'água. Depois tivemos um acidente com o carro, com um baita de um prejuízo também. Então, tipo assim, final do ano foi terrível, 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 terrível. Mas nós em tudo demos glória ao Senhor. Em tudo demos glória ao Senhor. E esse ano, glória a Deus, meu final de ano foi bem diferente. Não estou devendo, as coisas estão indo, tudo no tempo dele. Até porque o que nasce grande é monstro. Lá da época dos Power Ranger, né? Isso que nasce grande de uma hora para outra. Não, a gente está tocando nosso negócio, graças a Deus tem crescido, e em tudo honrando ao Senhor. Em tudo honrando o Senhor, em tudo sendo grato ao Senhor. E em cada lugar que eu vou, que eu piso, eu vou conversar com um cliente, eu vou falar do meu negócio, eu vou falar, apresentar minha empresa, eu já largo um glória a Deus,
eu já digo, graças a Deus que nós estamos aqui. Não, mas a tua empresa está crescendo, graças a Deus. Não, o nome dele tem que ser exaltado sempre. Isso é ser grato. Mas tem muito mais, nós temos que ser mais gratos, que as pessoas olhem para nós e vejam a alegria do Senhor, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, onde está essa alegria? Onde está essa alegria? É hora da igreja acordar e entender que o Senhor, Ele nos chamou para sermos luz. E uma das coisas que mais refletem a alegria, a glória de Deus é o nosso sorriso. Dá um sorriso aí, Carlos. Olha aí, ó. Dá um sorriso aí pro irmão que está do teu lado, desafio aí, ó, vai, dá um sorriso para a irmã aí, dá um sorriso aí, ó. É impossível continuar quieto quando alguém sorri para ti. É impossível ficar. Não. Deus nos chamou para sorrirmos, para sermos gratos. Estamos vivos, estamos com saúde, não temos doenças, não. Mas pastor, eu tenho uma coisa. Irmão, tu vai morrer amanhã com isso? Não. Então isso é só uma diretriz, não é um sinal para te parar. Os problemas, eles são diretrizes, são coisas que acontecem na nossa vida, não é sinal para a gente parar. Pelo contrário, os problemas, eles nos trouxeram até aqui, até onde nós estamos. Quantos de repente vieram aos pés da cruz, conheceram a Jesus, porque estavam passando por situações difíceis, porque estavam passando por lutas, porque estavam tristes, desesperados, a ponto às vezes de tirar a própria vida, como eu mesmo já estive. Então, irmãos, estarmos vivos já é uma dádiva. Estarmos vivos e na casa do Senhor, ou conectado com o Senhor, ou estando em qualquer lugar, de repente essa palavra vai ser vista por alguém daqui 5, 10 anos, mas ela continua tendo a mesma validade. Seja grato. O Senhor, Ele nos tira de buracos, de calabouços, e nos traz para o reino do seu amor, o reino da luz. Nós precisamos sermos libertos de toda ingratidão, de toda tristeza, e temos que ser gratos por tudo que Ele é, não pelo que Ele nos dá, não pelo que Ele nos dá. O que Ele nos dá é consequência. As coisas que temos, tudo isso é tudo consequência. O importante é nós entendermos quem Ele é. Nós é que precisamos do Senhor, nós é que precisamos dEle. Você entendeu? O Senhor, Ele não precisa te fazer sangrar, mas como um pai zeloso, como um tigre que cuida dos seus, talvez Ele tenha que te fazer sangrar, para que tu não morra. Talvez Ele tenha que te fazer sangrar, para que tu volte para o centro da vontade dEle. Mas pastor, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Irmão, quando tu está fazendo a vontade do Senhor, quando tu está fazendo verdadeiramente a vontade do Senhor, tu está matando a tua carne, tu está reconhecendo ao Senhor, tu está obedecendo ao Senhor, é impossível não ser feliz. Eu conto isso aqui de púlpito, porque há muitos anos atrás, quando eu entrei aqui na igreja, eu fiquei chocado com a pastora Patrícia, esposa do pastor Flávio, estão de férias agora, mas eu fiquei chocado com ela, brabo. Pensa num cara que ficou brabo. Ela disse para mim uma coisa, ela disse de púlpito uma coisa, mas era para mim como se fosse uma ofensa. Era como se ela tivesse sentado na minha frente, olhado para trás e dito:
é para ti. Ela falou e disse assim, de púlpito, você não tem que ser feliz, tu tem que fazer a vontade do Senhor. Aquilo para mim foi como um tapa na minha cara. Como assim? Eu só tenho uma vida, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E aquilo me revoltou. E irmãos, eu só fui encontrar a felicidade plena em Cristo Jesus quando eu decidi que eu queria obedecer à vontade dele. Aí eu entrei no louvor, assumimos o louvor, começamos eu ajudando no data show, depois na mesa, depois pastoreando o louvor. E aí se foram 9 anos liderando o louvor. E ano que vem a gente se despede oficialmente, né, do louvor, eu e minha esposa. Já fizemos a nossa reunião, final de ano, já foi a choradeira. E glória a Deus, mas a minha vontade não é ser o pastor do louvor, a minha vontade não é ser o cara que prega, o cara que canta, o cara que toca. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E assim como isso, o ano passado nós começamos o Avodá, que é um grupo que nós criamos aqui dentro da igreja, um trabalho voltado a empreendedores, empreendedoras, profissionais da área, profissionais autônomos, empresários, pequenos e grandes, juntamente com a Paula Togni e o Carlo Togni, esse casal abençoado aí, que são uma bênção, literalmente, doutora, trabalham com negócios há muitos anos. Temos começado e estamos oficialmente apenas a partir do ano que vem somente no Avodá, focados nisso, que é a vontade que o Senhor determinou para nós nesse tempo. E glória a Deus, vamos fazer o Avodá bombar, vamos ver pessoas aqui que são autônomos virarem grandes empresários, já temos visto isso acontecer. Então esse é o segredo, é fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Ah não, mas é mais uma escala, eu vou ter que vir de novo na igreja. Cara, tu tem carro? Não. Tem 2 pernas? Tenho. Então, glória a Deus, tá ali a tia Ega ali, ó. Tia Ega, levanta a mão aí, tia Ega. Tia Ega, levanta a mão. Quantos aninhos, tia Ega? Viu? 74, mas ninguém diz que ela tem mais do que 50. Cadê a Fafá? Fafá, quantos aninhos? 7.1. Olha aí, ó. As mulheres são tudo turbinadas aqui. Uma com 7.1, outra com 7.4. Vocês já viram essas mulheres braba? Já viram essas mulheres tristes? Vocês já viram essas mulheres tristes? Raramente. E se elas estão tristes, não é com o Senhor. Não é. É por alguém que está sofrendo. São mulheres gratas. E eu ouso falar, porque eu conheço as duas. A Fafá eu já conheço alguns lá, 8 anos, 6 anos, 8 anos. Agora a Tia Ega eu conheço há quase 20. Né, Tia Ega? Sempre esse sorriso no rosto. Uma mulher grata ao Senhor. Entende isso? Ai pastor, mas eu não sou de ficar me abrindo. Irmão, não se trata de ficar se abrindo, ficar rindo. Se trata de reconhecer quem é Deus na tua vida. Se trata de tu resplandecer a glória dEle. Se trata de tu fazer diferença na vida dos outros, sem esperar alguma coisa em troca. E isso é ser grato. Isso é ser grato. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E nesse último domingo do ano, essa é a palavra que eu tenho para você. Seja grato. Que no ano de 2026,
tu seja reconhecido como uma pessoa que recebeu tanta vitória, mas tanta vitória, e que as pessoas perguntarem para ti: pá, mas olha só quanta coisa Deus fez na tua vida esse ano. É que eu sou grato. Eu aprendi o que é ser grato. Eu aprendi sobre gratidão. Eu aprendi que não se trata de mim, mas se trata dele. Eu aprendi que a vontade dele tem que ser a minha vontade e não a minha vontade. Nós não somos crianças birrentas, crianças mimadas. Mas eu não vou para a igreja hoje, né? Porque tá frio. Meus filhos vão para o colégio quando está frio, quando está calor, vão para o colégio, porque tem que ir, irmão. E assim tem que ser o nosso entendimento. Cara, é o único dia que eu entrego algo para o Senhor, uma adoração, um serviço, um louvor. É o único dia que eu entrego aqui algo genuinamente para Ele, que eu presto culto para Ele. De resto, meu irmão, é tudo serviço, atividade. Mas o Senhor nos chamou para sermos gratos a Ele. Quantos conseguiram entender isso? Quantos conseguiram entender isso? Eu vou dar um pequeno testemunho rápido antes de finalizar. Vai dar tempo de ir para casa e ainda comer o resto do churrasco ainda que ficou lá, ou ainda sobrou um pedacinho da ceia, alguma coisa assim. Irmãos, eu nunca tive problema com dinheiro. Até porque eu não tinha, né? Então, né? Nunca tive problema com dinheiro. Mas eu nunca tive problema com reter, com segurar. Eu, meus amigos ali, o pessoal que andava comigo, a galera da igreja lá, da época do Bola de Neve, que eu fui membro do Bola de Neve, um dos primeiros membros do Bola de Neve, muitos anos atrás. E eu lembro, irmãos, que falavam lá que tem um centro social precisando de alguma coisa. Reunia eu, um amigo meu, Giovanni, que hoje mora em São Paulo. Aquele centro social está precisando de não sei o que. O que a gente pode fazer? Vamos lá. A gente levava comida, a gente ia lá, levava dinheiro. Ô pastor, que está precisando aí, Jacaré? Ô pastora Rose, ô pastor não sei o que. Chegava lá: ô meu barco, quanto é que tu tem? Eu fiz um serviço agora, eu vou fazer um propósito. Se eu fechar aquele negócio lá, eu vou tirar R$500 para abençoar aquele lugar. E eu ia lá, tirava aqueles R$500 e abençoava aquele lugar. Sempre. Não tinha nenhum problema com isso. Gente, coisa mais boa, coisa mais alegre que aquilo me fazia assim, sabe? Por mais que muitas vezes a gente tivesse toda semana passando dificuldade, aperto, mas quando a gente podia, a gente ajudava, e ajudava muito, muito mesmo. Só que eu entendia que aqueles meus R$500 que eu estava dando lá, era o meu dinheiro. Eu estava dando do meu dinheiro, do meu bolso. Só que uma época, depois que eu saí de lá, eu comecei a meio que me revoltar com algumas coisas. E aí eu dizia: não, vou continuar ajudando os lugares. Só que aí eu comecei a usar não o meu dinheiro, mas eu comecei a usar o dinheiro do Senhor. Comecei a usar o dinheiro do dízimo. Não, pego o meu dinheiro do dízimo e vou dar em cesta básica, vou dar em comida, vou fazer alguma coisa para os pobres. Pastor, mas já passou a palavra do dízimo? Não, irmão, isso aqui é a palavra de gratidão. Eu sou grato, porque muitas pessoas que estão aqui não pensavam assim. E a igreja foi crescendo, saiu de um lugarzinho pequenininho, foi para um lugar maior. Hoje estamos aqui, e por causa da gratidão de muitos, né? Inclusive a minha, graças a Deus, hoje nós temos ar-condicionado, né? Nós temos um lugar bacana, espaço amplo, nós temos trabalhos sociais, por causa do meu dízimo, por causa da minha oferta, por causa do teu dízimo, da tua oferta. Pastor, mas eu ganho tão pouco. Não se trata do valor, meu irmão, se trata do teu coração.
Porque a palavra de Deus diz: Deus ama a quem dá com... Não, peraí, que o pessoal conhece, ó, não estou contando um versículo novo, nem inventando. Deus ama a quem dá com alegria. Alegria. E aí, meus irmãos, quando eu entendi, já estava aqui no Mevan, ouvindo a mesma palavra que todo mundo ouve, eu disse: eu não estava membro da igreja, eu vinha buscar a minha esposa na igreja, queria só cuidar dos meus negócios, e aí eu não queria dar dízimo, ela dava o dízimo, mas eu não preciso dar dízimo, pego o meu dinheiro, vou comprar cesta, vou comprar isso, é um testemunho meu. E aí, irmãos, ao momento que eu entendi que eu precisava fazer parte do corpo, porque aquelas cadeiras que estavam ali tinham sido comprado com o dízimo de alguém, que a luz, o ar-condicionado tinha sido comprado com o dízimo de alguém, eu dizia: caramba, eu tenho que entender isso. E ali a minha esposa, ela sempre foi uma mulher muito sábia e nunca teve nenhum problema com relação a isso, de dar dízimo, de dar oferta. E ela começou a me desafiar: vamos dar o dízimo do que a gente quer ganhar. E aí eu dizia: o quê? Quer dar dízimo de, sei lá, 500, 700 reais? Para ganhar 7, para ganhar 10, é troca. Carne, bifão assim, né? Eu era pura carne, né? Já estava numa carne assim, e eu dizia: não, mas não. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu continuo dando dízimo a mais do que eu ganho. Ah, pastor, mas é troca? Não, é um ato de fé, irmãos. E é um ato de gratidão. Eu vou dizer para vocês, nos últimos 4 anos, eu tenho batido todos os valores, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu sonho, sinceramente, vai acontecer em nome de Jesus, é poder dar um dízimo de, sei lá, 30, 50 mil reais por mês. Meu sonho. E ainda dizer para o pastor: pastor, uma coisa é meu dízimo, outra coisa é o aluguel da igreja, o aluguel vai ser comigo também. Ouse sonhar os sonhos do Senhor. Que os meus sonhos há 10 anos atrás era só ter mais um Uno na empresa, e a empresa era eu e mais um. Então era ter mais uma pessoa trabalhando comigo, mais um Uno trabalhando. Hoje, para a glória do Senhor, nós somos, sei lá, umas 10, 11 pessoas direto, fora o pessoal indireto, todo mundo documentado direitinho, todos os impostos pagos, por mais difícil que seja, tudo correto, para que o nome do Senhor seja exaltado. Ouse experimentar ser grato ao Senhor em tudo, seja grato ao Senhor em tudo, e exercer gratidão, ser grato a Deus, é tu fazer as coisas corretas também, é pagar os teus impostos, é fazer o que é justo, é fazer o que é correto. E eu digo para vocês, o Senhor, Ele vai multiplicar, e Ele só dá semente a quem semeia. Quantos aqui querem ter sacos e sacos de sementes? Só vou lembrar uma coisa: a semente, ela não pode ser comida. Porque quando a gente fala hoje no agro sobre as sementes e sobre a comida, sobre o que ela produz, nós falamos de 2 grãos diferentes. As sementes, elas são tratadas, elas colocam lá veneno, elas colocam produtos, elas colocam as coisas para semente. Então, quando eu como a semente, eu vou passar mal. Agora, quando eu entendo o que é semente, os meus celeiros, eles nunca vão ficar desabastecidos. Amém? Se coloca de pé.
Quero convidar todos a fechar os seus olhos aí, onde você está mesmo. Esse Jesus que nós falamos aqui, é suficiente para ti? Tem aqui alguém que queira dizer: Senhor Jesus, eu quero viver essa vida contigo? Levanta a mão onde tu está todo mundo de olho fechado. Senhor Jesus, eu quero viver uma vida assim de propósitos. Eu quero ser intencional em tudo que eu faço. Eu quero ser grato. Eu quero aprender a pedir perdão, a pedir obrigado, a agradecer por tudo, até pelas lutas que eu tenho passado. Que eu reconheça as tuas mãos, Senhor, em tudo. Senhor Deus, tu vê essas mãos aqui levantadas, Senhor. Então eu venho te pedir, Pai, nesse último domingo do ano, Pai, visita a vida de cada um. Visita a vida daquele que está em casa agora, Pai, recebendo essa palavra. O Senhor tem milagre para ti. O Senhor tem milagre para ti. Que até o fim das primícias vai ter gente aqui vindo dar testemunho de milagre que recebeu, porque entendeu sobre gratidão. Até o dia 7, eu tenho certeza, o Senhor está me falando, vai ter alguém aqui, ou até mais de uma pessoa, que o Senhor vai trazer milagres, sendo elas na área financeira, espiritual, familiar. O Senhor está trazendo um milagre para a tua casa, porque tu entendeu o que agrada a Ele, tu entendeu o que é gratidão, o que é ser grato. Senhor Deus, pega essas mãos levantadas, Pai, visita, Pai, visita os seus lares, visita as suas casas, visita tudo que leva o nome e o sobrenome dessas pessoas, Pai. Eu profetizo encontros com Deus, famílias restauradas, através da gratidão, através do perdão, através de entender todo o teu sacrifício, Jesus. Essas mãos estendidas aqui, Pai, significam que essas pessoas entenderam o teu sacrifício, e que ele não foi em vão, Senhor. Tem tempo para tudo. Daqui a pouco tu está no tempo de chorar, está passando dificuldade com filhos, com familiar, com trabalho, literalmente tem sangrado, está sangrando, e está chorando, as lágrimas estão escorrendo. O Senhor quer secar as tuas lágrimas, e Ele quer dizer que foi necessário, é necessário as tuas lágrimas, para que tu chegue aonde eu quero te levar. É necessário para que o propósito se cumpra. Vai estar doendo, sim. Deus está curando, e um dia tu vai olhar para essa dor, vai olhar para essa ferida que tanto sangrou, como uma cicatriz, e olhar e dizer: obrigado, Senhor, por ter me feito sangrar, porque hoje eu sou grato por isso. Hoje eu sou grato por isso. Eu sou grato por esse sangue que verteu em mim, mas que primeiro verteu em ti naquela cruz, Senhor. Sou grato pelo sangue vertido na cruz. Sou grato pelo teu sacrifício. Sou grato, Senhor, porque tu te entregou. Tu morreu por mim. Tu morreu por cada um de nós, que não valíamos nada. Tu te entregou, Senhor, por nós. Bendito
Bendito seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, através das nossas vidas, através dos nossos sacrifícios, através das nossas entregas, através das nossas escolhas, que agradam ao seu nome. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, através de mim, através de ti, através de nós, através da gratidão. Enquanto a gente adora, se tem alguém aqui que quer uma oração, que precisa entregar algo para o Senhor, um pedido de perdão, precisa de uma oração, vem aqui na frente, não tem problema. De resto, todo mundo de olhos fechados, porque isso não é um show, não é um teatro, isso é um culto ao Senhor, onde os filhos estão manifestando a glória do Pai.